Olá, bem-vindos a todos que vão chegando. Boa tarde, bom dia, ainda é cedinho para quem está no Brasil. Não sei se temos aqui alguém do Brasil que ainda é bem cedo por aí, aqui, hora de almoço. Que bom estar aqui com vocês. Goiás, ok, sim, já estou a ver aqui também pessoas do Brasil. Boa tarde, Ana. Vão-nos dando aqui um olá, vão-nos dizendo onde é que estão. Brasil, Brasil, estou a ver aqui muitas pessoas do Brasil. Olá a todos, Luanda, fantástico. Luanda, acho que eu estou uma hora à frente, penso eu. Acho que é uma hora, ou é a mesma, não tenho a certeza. Eu acho que é capaz de ser a mesma hora, que é aqui. Acho que bom ver aqui pessoas de todo o lado, 3 continentes diferentes aqui representados. Seixal, aqui pertinho. Alemanha, fantástico. A Alemanha está a uma hora à frente, aí já é 2 horas. É a mesma hora, Angola é a mesma hora, é o que eu pensava. Pero não tinha bem a certeza se era a mesma hora ou se estava uma hora à frente. Entretanto, bem-vindos a todos que já cá estão e que vão chegando. Eu penso que já vi aqui a Inês, mas antes de começarmos, queria-vos dizer, para quem não sabe, eu calculo que todos que aqui estão, nem todos, mas muitos do que aqui estão já nos têm estado a seguir e sabem, portanto, que hoje começamos com o filme A Sabedoria do Trauma, do Gabor Mate. Então já está disponível, foi enviado o link por e-mail hoje bem cedinho para... Quem está aqui em Portugal foi por volta das 6 da manhã, para quem está no Brasil foi mesmo muito cedo, de madrugada. Então, se ainda não viram o vosso e-mail, podem verificar no e-mail, porque já lá está o link disponível. O filme vai ficar disponível durante 5 dias, em que podem assistir, mas fiquem também atentos aos nossos próximos e-mails, porque não é só o filme. Isto vai ser uma semana de conteúdo gratuito do Gabor Mate, em que vão receber também conteúdo adicional bónus, entrevistas entre o Gabor Mate e outros especialistas de trauma. Vai ser muito, muito bom. Então fiquem atentos, não só ao e-mail do filme, mas aos próximos que irão vir durante os próximos dias. O link, hoje de manhã, eu sei que quem tentou ver logo de manhã muito cedo, houve um problema com o link, mas já foi resolvido. Então, se tentarem aceder através do mesmo link, se precisarem, claro, enviem-nos um e-mail, mas não deve ser necessário porque o link já deve estar a funcionar. Então podem só clicar no mesmo link e já está a funcionar. Mas qualquer problema, claro, enviem-nos sempre um e-mail ou mesmo mensagem aqui através do Insta para acessar. Então, para acessar tem que estar inscrito através do nosso... Portanto, se ainda não está, quem ainda não está inscrito, tem que se inscrever através portanto, da página, de que só inserir o nome e o e-mail. Podem encontrar o link para isso aqui na nossa bio daqui do Instagram e depois de se inscreverem, depois recebem toda a informação por e-mail. Já vi o exercício de hoje com a mestre Inês, que bom, fantástico. E ainda hoje a Inês vai estar a partilhar aqui mais informação adicional. Eu adoro o trabalho da Inês, então eu acho que acrescenta muito, muito àquilo que já estamos a aprender. Entretanto, a ver se já tenho aqui... já aqui está. Aqui é só tentar aceitar. Olá, Olá, boa tarde, já é boa tarde, é uma hora. Ainda não almocemos, é boa tarde. já é boa Olá, tarde. bem-vinda, estou Olá, tão feliz de ter-te querida. aqui outra vez, aqui Eu também, esta também hora estou de super feliz de almoço, cá estar aqui a estar. Estou interromper o sempre. teu almoço, então, mas agradeço por este... Olha, até é melhor, eu até acho que quando voltar a fazer lives,
vou começar a passar as minhas lives para a hora de almoço, porque na realidade é um horário onde Sim. existem menos lives e é um horário que para mim dá muito mais jeito, porque tenho toda a dinâmica familiar à Claro, e noite, é também, sempre mais sim, difícil também temos aqui que o nosso público, para quem está aqui em Portugal, é que tem algo para assistir à hora do almoço e para quem está no Brasil também logo de manhã cedinho, para começar aqui logo bem o dia. É um pequeno almoço, no caso do Brasil, assim acompanhado, e aqui é almoçamos Exatamente, é isso. juntos. Eles falam café da manhã, não é? Acho que é café da manhã. A gente, para pequeno almoço, a gente diz pequeno almoço aqui em Portugal para café da manhã. Inês, estou muito feliz porque todo o conteúdo que tenho estado a publicar recentemente tem tudo a ver com o que estamos a falar agora. Então foi perfeito. Tem E tudo a não foi ver. exatamente, E eu não foi comecei de a reparar, eu propósito. assim, até disse porque tínhamos feito o último Não. live, que na altura estávamos, portanto, com o curso do Dr. Joe Dispenza e falámos sobre co-criação e encaixou-se muito bem com aquilo que estávamos a falar na altura. E eu depois vi todo este conteúdo que tu nem sabias que a gente ia estar a ter este filme do Gabor Mata e eu sei que já desde algum tempo atrás que tens estado a falar muito neste aspecto das feridas e eu depois te sugeri, olha, então se calhar queres fazer algo diferente e fazemos relativamente a este tópico e é absolutamente perfeito, porque eu sei também é algo que tens que faz muito parte do teu trabalho e algo que, que sabes falar muito bem e tens estado a partilhar todas estas vidas e temos aqui a oportunidade de ter-te a partilhar um pouquinho mais durante este live, vai ser maravilhoso. Quem aqui está, talvez já tenha assistido ao último live, quem está em Portugal conhece já muito bem, com certeza, porque já és uma grande referência aqui a nível nacional, mas muito rapidamente, para quem está a ver pela primeira vez, se puderes só apresentar, porque temos aqui muito público no Brasil e só eu sei, caso ainda não conheça o teu trabalho. Então, assim, muito bom dia para o Brasil e boa tarde aqui também para todas as pessoas que estão na sua hora de almoço. Algumas pessoas já vi aqui que estão a trabalhar. Então, obrigada por estarem desse lado, por estarmos aqui nesta partilha juntos. Então, eu sou a Inês Gaia e eu costumo apresentar-me. É sempre muito difícil esta parte do o que é que tu fazes exatamente, não é? Porque, na verdade, eu sinto que o meu trabalho já é uma integração, não é? Desde a psicologia, que é a minha área de formação de base, com uma série de outras ferramentas que fui adquirindo ao longo dos anos e do meu próprio caminho de busca. Portanto, eu gosto de me apresentar acima de tudo como uma buscadora, alguém que desde há 13 anos está neste caminho de autoconhecimento, no caminho de cura emocional, na cura dos seus traumas e que ao longo do caminho tenho vindo a partilhar as minhas ferramentas de uma forma muito natural na realidade. Hoje em dia eu sou formadora, dou formação a psicólogos, a terapeutas, a pessoas que estão, como eu, também buscando o seu autoconhecimento e é a minha grande paixão. A minha grande paixão é levar este caminho mais profundo, as perguntas mais profundas a todas as pessoas nas mais diversas áreas, desde a pessoa comum que quer fazer um retiro, que se quer descobrir, até ao líder de uma empresa que quer melhorar a sua liderança e a forma como gera as suas equipas. Portanto, esta é a minha grande paixão, é levar esta mensagem de que o autoconhecimento é a chave para a nossa evolução, é a chave do sucesso, seja lá isso que for para cada um de nós. E sou muito feliz a fazê-lo. Portanto, hoje estar aqui a partilhar contigo, Patrícia, também é um pouquinho de viver também este meu propósito, porque adoro comunicar. E já vi que tiveram aqui pessoas a comentar que assistiram à minha palestra no sábado em Santarém. Um beijinho para todas as pessoas que lá tiveram. Virtual Foi Summit. lindo, Spiritual Summit. E sim, foi muito, muito, muito bonito, assim, um público vibrante e uma sala cheia, o que me dá, assim, muita alegria, não é? Saber, é a mesma coisa quando participo no Flow Summit e sinto, não é? Esta disponibilidade que cada vez há nas pessoas para investigarem-se, para se investigarem, não é? Através destes grandes Mas é mestres muito que vão partilhando importante e muito a bom sua agora também teres a sabedoria. oportunidade de já estar mais próximo das pessoas e de poder estar em contacto durante tanto tempo, estávamos só aqui para as câmaras. Sem dúvida.
Aliás, é o que eu mais gosto na realidade, é de estar realmente na presença, é de poder estar com as pessoas, poder falar com elas e Tudo é bom, claro que abraçá-las. temos a Adoro, oportunidade de adoro. estar aqui pela internet e também atingir um público maior, estarmos aqui também com pessoas que estão por todo o mundo, mas às vezes também É é uma preciso um benção, pouquinho não mais é? aquele contacto humano, então é bom que agora poder haver aquele É o exatamente. equilíbrio, é o Um, equilíbrio. Inês, perfeito. A nível tanto das feridas, é algo que, como já disse, tens estado a falar muito. E é o que eu gosto também muito do teu trabalho, porque também tens a psicologia por trás e tu tanto focas como no aspecto da parte espiritual, que é muito importante, mas depois também tens todo aquele conhecimento de psicologia e que dá-te muito mais bases para falar sobre estes assuntos e que o teu trabalho é fantástico. Uhum. Quando falamos de trauma e de feridas, para explicar um bocadinho mais, um pouquinho mais aqui ao público, o que é uma ferida emocional e, portanto, tu especificas mais algumas das feridas emocionais mais comuns e como é que isso se relaciona Uhum. com o aspecto do trauma? Ok, então, na realidade, as feridas emocionais, vou começar até por aí, elas relacionam-se muito com o trauma de desenvolvimento, não é? Há vários tipos de trauma, há o trauma de choque, há o trauma de nascimento, há o trauma de desenvolvimento e as feridas emocionais, elas conectam muito com aquilo que nós vivemos principalmente durante os primeiros 7 anos de vida. Portanto, elas ligam e conectam com aquilo que nós podemos perceber como trauma de desenvolvimento. E também Uhum. trauma de nascimento, peri e pré-natal, que também existe e que também está muito relacionado com as feridas que moldam a nossa personalidade. Então, esta é a forma como eu ligo. Eu costumo falar mais no termo ferida do que no termo trauma, porque para não confundir, porque às Claro. vezes o trauma pode ser mais específico e o trauma também é muito. Eu neste momento estou a estudar Tá trauma, bom? voltei à psicologia para 3 anos de especialização em trauma. E é muito interessante porque o trauma está muito relacionado à nossa própria Sim. fisiologia, não é? Ao corpo. E é uma grande paixão para mim, desde sempre, até porque no meu passado, na minha outra vida, como eu costumo dizer, fui bailarina e professora de dança, e sempre o corpo sempre foi para mim um catalisador das minhas feridas e das minhas emoções. Portanto, ferida, trauma conectam, embora o trauma às vezes possa ser mais específico do evento, por exemplo. Às vezes nós, e fica realmente a memória, fica na fisiologia, fica no nosso cérebro, na nossa, exatamente, no nosso sistema nervoso. O trauma está muito conectado com o nosso sistema nervoso. Às vezes uma Sim. queda que nós tivemos e que já não nos lembramos, porque simplesmente não é? Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós arrumamos, não é? Lá na nossa caixinha do inconsciente. Mas realmente há um choque, há algo que ficou por completar muitas vezes, num impulso de fuga, num impulso de luta, e fica no nosso sistema nervoso. Então, há muita coisa no trauma que está realmente no nosso, que é despertada no nosso corpo, e às vezes nós não fazemos ideia que lá está, estás a ver? Porque é realmente algo inconsciente. As feridas emocionais eu relaciono-as sempre muito mais com o que nós, com a percepção que nós temos Uhum. durante o nosso desenvolvimento, ok? Imagina, eu dou muito o exemplo Uhum. da autora Lise Bourbeau, que passou anos, a vida dela foi realmente dissertar sobre esta questão, investigá-la e deixou muito material sobre isto escrito, sobre os tipos de personalidade, sobre os tipos de ferida base que invariavelmente todos nós temos, todos nós passamos em algum momento por humilhação na nossa vida, às vezes na escola, com o bullying, a sensação de abandono invariavelmente está presente em todos nós. A sensação de termos sido rejeitados, a mesma coisa. Estou a Claro. falar das feridas matriz de nós enquanto seres humanos. Claro que depois o grau em que cada uma delas
está mais fixa dentro de nós, isso já é outra coisa e depois já podemos falar sobre Pessoas isso depois mais à interpretam, não é? frente. Porque Vai, tanto a pessoa, cada pessoa sim, reage de uma maneira diferente e pode ter mais impacto numa pessoa do que não. sim. O trauma de desenvolvimento, Uhum. ele tem muito a ver com isto que eu estou a dizer, com a forma como eu interpretei um determinado evento, ok? Eu vou-te dar um exemplo muito simples, mas muito óbvio do que eu estou a dizer. Imagina, nós vamos pôr o nosso filho à escola todos os dias e vamos buscar os nossos filhos à escola todos os dias. Há um dia que tu te atrasas a ir buscar o teu filho à escola. E o meu também, portanto, duas crianças diferentes, chegámos as duas Claro, sim, atrasadas, sim. já aconteceu, não é? Imagina uma criança que vai se sentir, imagina, está na hora, tu não chegaste e ela começa a entrar em pânico, fica ansiosa, acha que tu não vais voltar nunca mais, e a outra criança está a brincar, tranquila, com os Exato, amigos, e entretanto tu chegaste e está tudo bem. São duas formas de exato. interpretar um mesmo comportamento, não é? Talvez, imaginando este cenário, essa criança isto aconteceu de facto, eu já acho que já dei este exemplo e acho que foi numa palestra para o Flow Summit, de alguém que mais tarde estava em terapia, ok, um homem adulto, e que estava a trabalhar questões relacionadas com os seus relacionamentos com as mulheres, com o facto de, já não me recordo bem se ele não se conseguia entregar ou se não conseguia confiar. E numa das sessões, eu acho que eles fazem hipnoterapia ou outra ferramenta qualquer, e ele acede precisamente a essa memória de estar na escola, da mãe nunca mais chegar e dele sentir esse medo e esse abandono e essa sensação de vazio tremenda que moldou, Sim, sim. neste caso foi um trauma, que moldou a sua personalidade na forma depois, mais tarde, como ele se vai relacionar e Hum, confiar nas e mulheres, uma coisa não é? Para se pode. relacionar. E isto Sim, é, sim, sim. imagina, isto é uma coisinha. Imagina, quantas vezes é que, isto de certeza que as pessoas vão identificar, mas assim, de caras, quantas vezes é que nós às vezes, sei lá, em família, ainda Claro. por cima quando já estamos neste caminho de autoconhecimento, temos ou quando estamos a trabalhar a parte sistémica, etc., às vezes temos aquela coisa de dizer, oh mãe, tu não te Pois, lembras daquela vez que me disseste aquilo e que foi super eu forte para mim? E a mãe vira-se e está tipo, ah, lembro, oh, se claro. disse não foi com essa É a intenção. sensação que a criança Pronto, dá na não altura. é? E isto são exemplos desta questão que tu estavas a falar Uhum. tem muito mais a ver com a percepção que eu tive do que propriamente com o que aconteceu. E às vezes coisas tão simples como isto, não é? Sobre alguém chegou atrasado e de repente eu senti o abandono e o abandono moldou-me de tal forma que eu não me consigo relacionar, não consigo ter um relacionamento equilibrado. Sim, sem Isto dúvida. pode realmente acontecer. Então é muito por aí. As feridas elas moldam a nossa personalidade. E elas, dependendo daquilo que foi acontecendo e da forma como tu foste interpretando e Uhum. também do teu nível de resiliência, a resiliência, sabes que eu fiz a minha tese de final de curso, em Sim. psicologia sobre a resiliência. Senti dentro de mim que a resiliência tinha sido algo, tinha sido um recurso na minha vida. E a resiliência é algo que nós temos inato, não é? Por isso é que há pessoas que Uhum. passam, há irmãos, inclusive, há irmãos gêmeos, que passam precisamente pelas mesmas vivências, pelas mesmas experiências e adaptam-se a elas e interpretam-nas e transformam-nas ou transmutam-nas de forma completamente diferente, não é? Por exemplo, dois irmãos que nascem, que crescem num ambiente de pais alcoólicos ou de pais toxicodependentes e vai por um caminho e torna-se médico Quero e o ajuda padrão, pessoas sim. adictas e o outro segue o padrão dos pais e torna-se também adicto, por exemplo. A resiliência também é um fator Uhum. intrínseco que nos ajuda
apesar do trauma ou apesar da ferida, ajuda-nos a elaborar e a integrar de forma a que aquilo realmente não tenha a força suficiente para nos limitar ou nos moldar a nível de personalidade. E eu acredito muito nisso, acredito muito na força da nossa resiliência, que é a nossa capacidade de, apesar das adversidades, conseguirmos transcendê-las, ultrapassá-las Isso e seguir a nossa vida. começa por começar a identificar. E como é que podemos começar a identificar através de padrões que continuam a acontecer na nossa vida? Como é que as pessoas podem começar a saber, talvez eu tenha esta ferida, por isso é que isto me acontece, por isso é que eu reajo assim? Como é que se pode começar esse processo para quem está no início do autoconhecimento, quer começar a trabalhar em si próprio, quer começar a identificar alguns vazios, que sintam alguns padrões que se repitam. Certo. Então, é um caminho Claro, que é para a vida, não é? O caminho do autoconhecimento, da cura emocional, é um caminho para a vida. Nós começamos, eu vejo muito assim, nós começamos por puxar a pontinha do novelo e depois, ao nosso tempo, às vezes temos que fazer umas pausas, temos que dar uns passinhos para trás, às vezes temos que, não é, exato. esperar um pouco, mas é um caminho para a vida. Por onde começar? Olha, eu se calhar vou dar algumas pistas muito básicas mesmo, e que possam causar, se calhar hoje é um bom momento para começar, e eu vou trazer algumas pistas que possam encaixar nas pessoas. Então, vou correlacionar isto um bocadinho, olha, com o tema que falei este sábado na palestra, da escala de emoções de Hawkins, da escala de consciência, né? O Dr. David Hawkins criou uma escala, era um psiquiatra, e criou uma escala muito interessante, onde ele vai enumerando por frequências, hertz, as emoções que são mais baixas, entre aspas, né? As emoções que são mais densas, e as emoções que são mais elevadas. E ele lá em cima, nas emoções elevadas, na consciência mais elevada, está a paz, está o amor, está a alegria, pronto, todas essas coisas maravilhosas que todos nós desejamos na nossa vida. E cá em baixo está a vergonha, mesmo no fim da tabela, está a culpa, está a tristeza, está o medo, está a raiva, são as emoções mais densas. Nós flutuamos, obviamente, por todos os estados emocionais. No entanto, determinadas feridas base, destas que falei, do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, estas feridas base, elas quando cristalizam dentro de nós, ou seja, se aquilo realmente representou um trauma no nosso desenvolvimento, eu posso ficar demasiadamente fixada numa determinada emoção ou num determinado estado de consciência. E essa emoção ou esse estado de consciência vai limitar-me a eu conseguir subir na escala, nesta escada de emoções, nesta escada de consciência. E porquê é que eu trago isto desta forma? Porque uma grande parte das pessoas quer a felicidade, quer encontrar o amor, quer uma relação saudável, mas repete determinados padrões relacionais ou padrões de escassez, ou enfim. E isto tem muito a ver com, se eu estou constantemente a viver na base desta escada de consciência, na culpa, na vergonha, cá em baixo, e se todas as coisas boas que eu desejo criar na minha vida e trazer para a minha vida estão lá em cima, é muito difícil de lá chegar se eu não fizer, através do autoconhecimento, esta escalada. Então, as pessoas, por exemplo, alguém que viveu muito abandono, ou que sentiu muito abandono, sei lá, no meu caso, eu senti abandono porque o meu pai emigrou quando eu tinha 3 meses de idade, não é? Claro. Quanto mais precoce for o trauma, for a ferida, mais ele fixa dentro da nossa personalidade, dentro da nossa estrutura, ok? Por isso é que se fala muitas vezes em coisas que acontecem, às vezes ainda a nossa mãe estava grávida, mas as nossas células já conseguem compreender o ambiente e já absorvem essa informação vinda do ambiente.
tens conhecimento histórico, sim, que o teu É, pai emigrou, é algo claro que pela conversas de família irias saber, mas sim. há coisas que acontecem durante a gravidez, ou mesmo eventos que Uhum. podem ter acontecido que a criança não se lembra e que os nunca venham a referir e que Não. continua a... São completamente inconscientes. Por acaso, existem ferramentas como, por exemplo, o breathwork, as ferramentas de respiração, que podem ajudar a aceder, às vezes até numa própria meditação. Basta tu estares realmente preparada, porque nós também temos um sistema de proteção, não é? O nosso ego também serve para esta coisa maravilhosa que é Existe proteger-nos para daquilo que isso, nós ainda não estamos exatamente, preparados porque para lidar. E por isso é que o nosso inconsciente está lá, não é? Ele está a cumprir um papel. Imagina se nós tivéssemos acesso imediato a todas as nossas memórias. Isto era exatamente, overwhelming, não é? Era caótico. Portanto, está tudo, nós estamos, não é? A máquina está, é a inteligência divina. Mas imagina, quanto mais precoce, sim, mais se fixa. Existem algumas ferramentas que permitem soltar estas sim. memórias, como por exemplo a respiração. E eu já tive a oportunidade de experienciar isso, memórias in utero, de coisas que a minha mãe, porque nós estamos quando estamos dentro da barriga, nós estamos numa fusão total com aquele ambiente, não é? Portanto, tudo circula, não é? Todas aquelas águas, todo aquele sangue que é partilhado, tudo aquilo circula. Portanto, obviamente, para mim é muito óbvio, não é? É muito óbvio que os Claro, estados emocionais da mãe, da gestante, eles são sim, claro, automaticamente sentidos também pelo bebê. Portanto, para mim sim. não há nenhuma questão quanto a isso. Mas, por exemplo, quem sentiu muita rejeição, ou eu estava no abandono, quem sentiu muito abandono, como foi o meu caso, não é? Eu durante 12 anos vi o meu pai uma vez por ano. Não é? Obviamente que se eu consigo compreender hoje como adulta, que é uma coisa que acontece muito com as pessoas, que é nós desculparmos, sabemos muito bem desculpar o que aconteceu, porque obviamente com este olhar de adulto nós conseguimos perceber, obviamente, que o meu pai saiu porque a intenção dele era a melhor, era dar-me melhores condições de vida, etc. Nós fazemos muito isto e ao fazer isso não estamos a integrar uma parte que merece ter Não um é daquela espaço e um criança lugar, que, não é? Dessa criança que teve essa percepção, que sentiu o que sentiu e exatamente. que não há nada a fazer quanto a isso. Não tem a ver com, mas a intenção era boa. Tudo bem, isso é já o teu eu adulto Mas a racionalizar e a o consciente explicar. Mas continua lá. aquela criança, exatamente. Portanto, quem sentiu muita rejeição, por Uhum. exemplo, é alguém que eu falei hoje disso no meu post de hoje. Quem quiser saber um bocadinho mais sobre isto, fiz um post hoje, esta manhã, sobre isso. É alguém que, por exemplo, vai Uhum. viver muito nesta Uhum. escala de emoções na culpa, que, se bem me lembro, é a segunda emoção nesta escala. É uma emoção aqui em baixo. Portanto, quem vive muito na culpa é alguém que pede desculpa por tudo e por nada, é alguém que sente que tem que fazer para merecer, é alguém que se anula. hum, para agradar o outro, anula-se completamente. É alguém que, quando alguma coisa não corre bem, portanto, é alguém altamente exigente consigo próprio, que quando alguma coisa não corre bem, automaticamente é aquela pessoa que tem aquele diálogo interno de eu já sabia que ia falhar, eu não valho nada, eu Exato. não tenho valor, eu não mereço ser feliz. Portanto, isto é aquilo que uma pessoa com uma ferida de rejeição vai expressar na sua idade adulta, vai crescendo e a sua personalidade vai se moldando e vai expressando desta forma esta condição. Portanto, um caminho para quem já se identificou aí desse lado, que é algo que está presente, é realmente um caminho de autoestima, de amor próprio, para começar a construir uma nova narrativa interna, para começar a construir uma nova percepção de si próprio, uma nova valorização de si próprio e uma nova estrutura interna que lhe permita ver-se a si e ver os seus relacionamentos de uma forma mais equilibrada entre o dar e o receber. Pronto, eu Sim. diria que este seria um caminho. Eu gosto de dar Sim, sim, exemplos, sim, sim. porque eu sinto sempre que é uma forma das pessoas se identificarem e perceberem o conceito de uma forma mais prática.
Quem viveu, por exemplo, muito abandono, quem teve muito essa percepção de abandono, que os pais às vezes podiam não estar tão disponíveis, ou que não foram criados com os pais, foram criados com os avós e sentiram essa falta, ou enfim, quem sentiu muito abandono tem tendência, e quanto mais precoce, mais fixado, não é? Tem tendência a criar uma personalidade que vive muito aqui na vibração da tristeza, do vazio. São aquelas pessoas que já quase se identificam, ou seja, eu sou assim, eu sou assim, eu sou uma pessoa solitária, eu sou uma pessoa triste por natureza. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem isto e fico a pensar com os meus botões. Claro, não Ninguém é vai dar. triste por natureza, não é? Hum, Essa não é a nossa essência, não é a nossa natureza. É claro que claro, toda a gente tem uma história por trás, não é? E é interessante às vezes quando ouço estes comentários, apetece investigar um bocadinho e tentar libertar a Nossa, pessoa daquela sim, sim. identificação. Nós às vezes identificamos demasiado Uhum. com as histórias que contamos a nós próprios. Então, quem viveu muito abandono é alguém que tendencialmente vai ser alguém mais triste, é alguém que sente um vazio muito grande. A nível comportamental, podem ser pessoas, as pessoas que viveram isto, ou que foi realmente um trauma, podem ser aquelas pessoas que têm, por exemplo, muitas compulsões, por exemplo, compulsões alimentares, compulsões de compras, ou seja, estão Compensar. sempre a tentar preencher aquele, sim, estão sempre a tentar preencher aquele vazio constante. Então tentam fazê-lo da Claro, forma como podem, não é? Então são pessoas que desenvolvem muito esse comportamento. Pessoas que foram muito humilhadas, que viveram muita humilhação, que viveram muito bullying, também podem desenvolver muito essa personalidade de adições, de compulsões, mas são pessoas que vivem muito na vergonha. É quase, é o fim da tabela, desta tabela de Hawkins, elas estão aqui embaixo, no final da tabela. E são só pessoas que desculpa, Inês, só para dizer normalmente, quem está aqui à isto pode esquerda, ser como estamos a falar na tabela, que depois do live eu ponho nos nossos stories essa tabela para as pessoas poderem consultar. boa, boa, ótima ideia. Tu Consigo tens a achar, sim, tabela não tenho contigo, agora não aqui, tens, mas Patrícia? eu conheço a tabela e consigo achar e posso publicar no stories. Ok, ok. Então, mais, o que é que eu ia partilhar mais? Estava a falar da humilhação, das pessoas que viveram, por exemplo, muito bullying, que viveram muito esta coisa da humilhação, elas têm uma tendência para cristalizar e desenvolver uma estrutura de personalidade onde a vergonha está muito presente. A vergonha de ser, a vergonha de ser quem se é. Então são pessoas que constroem uma capa muitas vezes de pessoas altamente confiantes, mas são pessoas profundamente inseguras, são pessoas que às vezes estão muito atrás do pano, que ajudam até os outros a brilhar, ajudam os outros a conquistar, a ir para o palco da vida, mas ficam sempre no backstage. Um, Enfim, é uma estrutura interessante de se estudar, porque ela tem várias camadas, não é? Para poder sobreviver, ela teve que construir o oposto daquilo, ou seja, a sua capa é precisamente o oposto. Já, Olha, estava aqui a ler uns comentários. Eu já não sei se tu vi consegues o Rui, desativar sim, que estava a fazer os... o que é agora Boa! Ah, comentar mais. ótimo! Que Sim, maravilha! Que bela já foi. limpeza! Sim. Hum, então, ajuda-me aqui a apanhar o fio à meada. Ok. Estava a falar Sim, da estrutura da humilhação. É uma estrutura de personalidade interessante de se observar, porque de facto tem a capa da pessoa confiante, às vezes até são pessoas, imagina, são pessoas por exemplo, que têm uma imagem muito diferente, têm uma imagem muito arrojada, quase como que dizendo eu sou mais eu sou, mas
por detrás, eu conheci um caso, assim, clínico, de uma rapariga que se vestia de preto e que pintava o cabelo de várias cores e era super irreverente. Era uma mulher que tinha este trauma muito vincado da humilhação, mas que depois se automutilava. Ok? Porque era para pôr uma Isto é um exemplo façada, uma, extremo, assim, uma... mas sim, Hum, era alguém que tinha tanta vergonha de si que aquilo que transmitia quando estava na sua própria humanidade, sim. na sua própria intimidade, ela tinha esta prática da autoflagelação. Então, eu estou aqui a ir buscar vários espectros para trazer exatamente identificação, porque na realidade nós temos um pouquinho de tudo isto. Nós temos um pouquinho de tudo isto. Invariavelmente, nas situações que foram acontecendo na nossa vida, algumas nos marcaram por estes motivos. Agora, a questão aqui tem a ver com o quão relevante aquilo foi para mim, qual o meu nível de resiliência, de capacidade de dar a volta, de capacidade interna de integrar a situação, de perdoar, de elaborar. A resiliência é tudo isto. Isto é que tem a ver depois, na prática, se vai cristalizar dentro de mim e se vai limitar a minha vida, se vai limitar a minha autoestima e as minhas Exato, ou vai ajudar relações, com o ou tal não. crescimento. Sim. Inês, só um Exatamente, e se, portanto, algum exatamente. depois da ideia dos 7 anos também tem impacto, mas menor do que até essa idade, é isso? Ah, Sim, eu sim. não te ouvi bem, houve aqui um Não, corte estava a dizer, quando estavas a falar. não, Proponha não sei se é a já os minha 7 internet aqui, anos. estava, portanto, a perguntar se, portanto, algum destas feridas se proporcionarem depois da idade dos 7 anos. Estavas a referir o facto de até aos 7 anos tudo ter um impacto maior. Uhum. E Não, claro que sim, claro que sim. Eu só referi os 7 anos porque são aqueles, ou seja, durante os primeiros 7 anos são realmente os anos onde tudo aquilo que acontece penso, é mais sentido e é mais profundo e é também mais inconsciente. Foi só nesse sentido, mas obviamente que existem muitas outras feridas ou traumas que claro, podem acontecer depois dessa idade. Aliás, na idade adulta, não é? Exato, não invalida. Eu falo muito na questão dos 7 anos, porque a nível de trauma de desenvolvimento, os 7 primeiros anos de vida são determinantes na construção da nossa sim, personalidade. Eu estava a falar disso porque estava a falar de como é que eu depois me torno, não é? E até me identifico como sendo uma pessoa assim ou uma pessoa assado, e de como realmente isso tem a ver com o que eu vivi, as experiências que vivi e são durante os mais difíceis de aqueles primeiros 7 identificar anos de porque vida. vem o factor da memória e das pessoas não se lembrarem. Exatamente, tu não imaginas quantas pessoas, quantas vezes eu tenho alunos meus que me dizem isso. Eu tenho uma sensação, mas eu não tenho uma memória sobre isto. E depois, às vezes, num exercício, num retiro, numa meditação ou numa respiração, alguém tem o acesso, de repente, o acesso a uma memória que dá sentido a um determinado comportamento, a um determinado estado emocional que é padrão. Nós não nos lembramos de tudo, é um facto. Mas eu acredito que quanto mais nós aprofundarmos a nossa ligação ao nosso corpo, porque o nosso corpo é a expressão da nossa mente inconsciente. Quanto mais nós aprofundamos a relação com o nosso corpo, mais nós vamos tendo acesso ao que está dentro desse grande oceano que é a nossa mente inconsciente. E às vezes as pessoas têm tendência não é? Porque nós estamos tão focados e usamos tanta mente racional no nosso dia a dia, não é? Constantemente, que cada vez estou mais fascinada e sou uma fã, aliás, sempre fui, não é? Uma fã do trabalho corporal, mas cada vez mais me fascina realmente esse universo, porque já é demasiadamente, sabes? E mesmo as terapias verbais, para mim também têm às vezes esta limitação, não é? Porque às tantas eu já não sei mais por onde ir e fico ali num círculo. E quando vou para o corpo, é uma conversa, é um diálogo completamente diferente, que às vezes é silencioso, mas que se acede a muita coisa, a muita informação. E o corpo é
uma ferramenta inacreditável que temos sempre connosco, sabes? E eu acho que ao nível do trauma, e eu também já vi o documentário do Dr. Gabor Mate, Ai, que é absolutamente sem dúvida. life-changing, diria. Aliás, todo o conteúdo dele eu acho, aliás, eu acho um ser humano Ele extraordinário, não é? passou. Porque de facto ele traz um tema que é muito familiar para ele próprio. E eu acho que são os maiores mestres, né? São aqueles que ensinam a partir da Sem sua dúvida. própria vivência, da sua própria experiência. E ele é de facto incrível. E o trauma é muito Quando falas do corporal, corpo, é muito portanto, das técnicas, fisiológico. estamos a falar, assim, técnicas somáticas de ouvir, só para as pessoas entenderem um pouco mais sobre como, portanto, porque existem também as Sim. meditações de fazer o scanning do corpo, essas coisas, o que é entender um pouco mais o que é que. Uhum. Por exemplo, exemplos simples de conexão de práticas que podem acelerar este processo de cura através do. Eu acredito que o corpo é a nossa grande ferramenta, é o nosso grande mestre, porque é através dele que nós podemos aceder à informação que estava inconsciente e nós vamos tomando consciência. E às vezes nem precisamos de tomar total Uhum. consciência, mas o corpo faz uma libertação. Não sei se aqui já vos aconteceu a alguém de, num determinado, sei lá, exercício, numa corrida, a nadar, na praia, o corpo ter uma catarse, ter uma liberação emocional. Através do corpo vocês libertaram emoções. Às vezes numa massagem pode acontecer, às vezes num toque que desbloqueou ali qualquer coisa e trouxe uma memória, trouxe uma libertação. Às vezes nem traz a memória, mas traz a libertação emocional. Então há coisas, podem ser coisas destas muito simples, em que estamos mais realmente no toque, na dança. A dança, para mim, eu com 9, 10, 12 Que anos, bom. dançava sozinha no meu Eras quarto, de dança também, não eras, aleatoriamente. Inês? Fui professora de dança, sim. Porque a dança foi, o corpo, foi o meu melhor amigo, foi o meu catalisador. Eu não tinha, tenho dentro de mim esta certeza. Eu não teria tido Hum. o mesmo rumo na minha vida se eu não tivesse feito tanto trabalho corporal. E este trabalho que eu te estou a falar foi completamente Estou ainda inconsciente. ainda E gosto, imagina, já, já. eu, esta- eu estava no quarto e eu dançava, 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 suava, chorava, gritava, batia com as almofadas e era através do movimento, da música, do corpo, da dança, de colocar aquelas emoções todas em movimento. E hoje em dia, com a percepção que tenho hoje, eu sei exatamente o que é que estava a acontecer. Portanto, eu estava realmente a dar E a movimento libertar. àquelas emoções e a transformá-las literalmente, para que elas não cristalizassem dentro de mim, e me trouxessem mal-estar, me trouxessem, enfim, tristeza, e aquilo era como um rio, estás a ver? Ou era como as ondas do mar, Bom, já e fazia lavava-me a forma sem alma, de saber o que estavas facto. a fazer, mas que surgia de uma forma natural para ti e que já estavas a libertar daquela. Sem Hum. saber, eu só sabia que aquilo me aliviava, percebes? E muitas vezes eu tinha percepção, porque vinham-me coisas à cabeça, vinham-me imagens, vinham-me pessoas, vinham-me situações, e tudo aquilo se processava ali, sozinha no meu quarto. Portanto, o movimento, a dança, a massagem, o breathwork, a respiração, É. é uma O breath ferramenta work é poderosíssima, mesmo. As poderosíssima para a pessoas liberação choram, há também. quem chora, há quem ri. Exatamente. A terapia, existe a terapia de trauma do Gabor Maté, tem Sim. desenvolve um método dele para trabalhar, o Somatic Experience do Peter Levine, ou seja, há uma série de terapias que são somáticas, que são corporais e que estão focadas mais no corpo do que propriamente naquilo que é verbal ou no diálogo, não é? Que tentam
levar a pessoa a sair da mente, de justificar ou de elaborar, ligar conceitos para simplesmente para o que é que está a sentir. O que é que está a sentir no corpo? O que é que está... E é o corpo que vai mostrando e que vai falando a pessoa quando fica muito também por presa na parte da elas. mente, depois uma coisa puxa a outra e às vezes anda ali num ciclo e que Pois é um círculo, porque tu às tantas e falta muito, eu sinto que falta integrar todos os nossos corpos. O mental com o espiritual, com o emocional e com o físico. E o físico é tão poderoso, porque o físico, repara, o físico integra todos os outros corpos que não são físicos. Entendes? Portanto, tu no corpo físico tens todos os sem dúvida. outros. E quando mergulhas e te permites, e é sempre o corpo físico que te dá os sinais, Patrícia, se Aquelas reparares. sensações. Quando precisas de descansar, quando estás ansiosa, quando tens stress, ou seja, quando a tua mente não está bem, quando as tuas emoções não estão bem, quando a tua energia não está bem, é o teu corpo que te avisa. Porque o teu corpo contém todo o teu ser. Para mim, o corpo é Sim, a coisa mais exatamente. espiritual que existe. Daí ser tão importante tu escutares como é que o teu corpo está. Precisavas ter dormido mais? Precisas de ir ao ginásio? Sim, E é falámos, super importante. tocamos um bocadinho, penso que no É, último live falámos um pouco também a doença, às vezes a pessoa estar doente, também começar a ouvir o que é essa doença, o que é que algum sintoma também lhes pode estar a dizer e também completamente, completamente. Quanto mais nós nos aproximarmos desta ligação, desta comunicação com o corpo, que é uma coisa que nós ao longo da vida temos tendência a desconectar, porque vamos ficando muito polarizados na nossa mente mais racional, quanto mais nós voltarmos, tipo, back to the basics, back to your roots, não é? A raiz de tudo é o corpo. Quanto mais nos voltarmos para dentro e para esta percepção, mais nós vamos descobrir coisas fascinantes como onde estão guardados os meus traumas, onde estão guardadas as minhas dores. Basta olhar para a nossa saúde. O que é que se manifesta mais? É o estômago? É o sistema gastrointestinal? É a cabeça? E a partir daí, nós puxando o novelo, nós vamos percebendo muito mais do que às vezes, sei lá, tentando com a depois mente cada encontrar caso e uma justificação. cada pessoa é diferente e cada caso é individual e é um processo muito individual, cada um tem que ter essa sua própria jornada, não é? Não existe uma resposta linear para todos porque cada pessoa passou pelas suas próprias experiências. No aspecto dessa libertação, é uma coisa muito simples, tu disseste que fazeste de uma forma tão natural até logo em criança e é uma coisa que todas as pessoas podem também tentar fazer em casa ou pôr uma música, deixar libertar e não é necessário ir tanto estar numa aula específica própria com o intuito de fazer essa libertação e que pode só se soltar e pôr uma música e deixar Sem dúvida. Às vezes as pessoas precisam de ter um tutor, um professor para aprender uma determinada técnica ou uma determinada prática e está tudo certo. Podes ir para uma aula de dança, podes ir para uma aula de biodança. Enfim, eu estou a dar o exemplo da dança, mas pode ser outra coisa nos retiros qualquer. A também yoga fazem esse pode processo ser, de enfim. libertação, não é? No tipo de retiros que tu também orientas. Sim, sim, eu nos retiros gosto de variar nas práticas e nas ferramentas, porque sei que há pessoas que são mais, gostam mais ou são mais naturalmente fluídas num sentido e noutro, mas ofereço um conjunto de experiências sempre com o foco, de criar um lugar seguro, para esta autoinvestigação. Portanto, sim, a meditação, desde a meditação a partilha entre pessoas que estão numa mesma busca interna é muito, muito, muito interessante, porque é o efeito espelho e às vezes nós precisamos de ter este espelho para nos vermos a nós mesmos. Portanto, desde a meditação à respiração, às constelações, à partilha, há uma série de ferramentas e de caminhos que nos possibilitam fazer este tal trabalho de olhar e de conectar, porque às vezes é só isto, é só voltar a conectar. E nós podemos fazer isto em casa sozinhos? Claro que sim. Eu posso acordar de manhã e realmente tirar
10 minutos para mim, pôr uma música, dançar, 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 fazer como eu fazia em miúda, pegar na almofada e dar uns berros para a almofada, se eu identificar como essa emoção dentro de mim, e criar movimento. Nós somos movimento. Nós somos seres em constante evolução. Então, se há alguma coisa, o que é que nos, o que é, até a palavra bloqueio diz tudo, não é? Nós realmente não avançamos quando não geramos movimento. Então, quando há um bloqueio, é porque há uma interrupção no fluxo natural. E a melhor coisa que nós podemos fazer é dar movimento. Não precisamos de saber a direção. Por exemplo, eu acordo e estou com uma coisa que me ficou entalada de alguém do dia anterior, não é? Um exemplo corriqueiro, não é? Quantas vezes é que nos falta a voz, não é? Para dar uma resposta, para colocar um limite, e aquilo fica. E acreditem, fica no corpo. Fica tudo no corpo. Aquilo que eu não digo, e depois alguém fica com a garganta Eu hoje inflamada estou e não aqui, sabe o que é que mas eu não sei o aconteceu. que é Por que exemplo, é um exemplo. Pode acontecer, às vezes é tão óbvio quanto isto, sabes? Ia dar este exemplo, não é? De alguma coisa que ficou por dizer e aquilo está-me ali na garganta e eu até me sinto mal e não consigo comer bem. Sim. Vejam bem como está tudo ligado, não é? Tive um stress com alguém, até fiquei mal disposta e não entra nada, está tudo ligado. Então eu posso sim, em vez de ficar bloqueada com aquilo, eu posso fazer uma meditação ativa, criar movimento, vou dançar, vou respirar, vou alongar, vou fazer uma prática de yoga, vou chorar se calhar aquilo que eu preciso, porque não fui capaz de dizer o que eu queria, se calhar vou ser capaz de dar o berro para a almofada e aquilo vai finalmente sair dali, e se calhar com essa elaboração toda que já fiz desta forma super simples, até vou ter a coragem de ter a conversa com essa pessoa e fechar o ciclo. E aquilo já não tem que ficar dentro de mim e já não tem que me minar. Já não tem que minar o meu corpo, já não tem que minar a minha saúde ou as minhas emoções. E são exemplos muito simplistas da vida, do dia a dia, mas que realmente mostram que quanto mais eu tiver consciência de mim, quanto mais eu perceber sobre mim, sobre o meu corpo, mais eu vou conseguir sair dos bloqueios, criar movimento. Se eu sou um ser em movimento, estou sempre em constante evolução, então se alguma coisa está bloqueada, a melhor opção é sempre gerar movimento. Vou dançar, vou viajar, ganhar perspectiva, vou falar com alguém sobre isso. Movimenta às vezes isso, que não fazer fiques caminhadas, com as pessoas isso. têm ideias, Tá? melhores ideias e tudo, brilhantes durante uma caminhada, ir. Olha, para mim, sabes onde é Sim, que é? No banho. Eu vou para o banho, eu não sei, eu acho que há qualquer eu acho coisa na que a água é água, muito, acho que a água muito é um espiritual. condutor. Eu acho que a água é um condutor. Para além de. Eu tenho um ritual todos os dias. Mesmo que tome banho de manhã, eu preciso de um Dá-te duche à aquilo. noite. Eu preciso. Tipo, o meu É um, ser precisa de fazer hum, aquele descarregar. Podem ser só 5 minutos. Eu preciso daquela água quentinha de cima para baixo, sabes? E é onde eu tenho os maiores insights. Às vezes ando o dia todo à procura de uma resposta para alguma coisa e é naquele momento em que eu estou ali, sabes, só naquela limpeza, naquela conexão comigo, é quando eu tenho os maiores insights, é quando eu tenho às vezes a oportunidade de sim. descarregar mesmo o meu A água dia, também é no limpa banho. os Pronto, bloqueios energéticos e tudo. E sim, sim, é maravilhoso, é maravilhoso e é tão muito. simples, Inês, este sabes? live tem sido fantástico, muito, muito obrigada. Já nem acredito que já passou praticamente uma hora. Com certeza tivemos aqui muitos comentários, não vamos conseguir dar tanto resposta a todos, claro, mas a Inês tem bastante, estás sempre constantemente a publicar muito recentemente sobre este tópico, o tópico das feridas. Então, para quem ainda não segue a Inês, podem seguir na página dela, porque tem imenso conteúdo sobre estes tópicos e também tens os teus podcasts, os teus lives que também fazem, das pessoas também podem aprender imenso e, claro, os livros que são maravilhosos e fantásticos. Não sei se os teus livros estão disponíveis no Brasil. Sim. Olha, não estão. As pessoas no Brasil, como podem encomendar,
a partir dos sites da Amazon, mas de Ei, cá. Portanto, não estão publicados então, no talvez Brasil exista a ainda. possibilidade de comprar em PDF, em e-book. Sim, pronto, Sim, sim. É possível recomendo. comprar em e-books, estão todos São disponíveis mesmo em e-book. muito, muito bons. Portanto, a Inês, portanto, sim. Têm práticas também, têm práticas vivenciais, meditativas, E é que isso que eu também são, gosto podem muito do ser teu mesmo muito trabalho, que também interessantes. só viu-se agora por este live também, porque tudo, além do conhecimento todo, claro, teórico e de sabermos as bases das coisas, mas dá sempre estes exemplos práticos e coisas, só este facto que todos estes pequenas coisas que as pessoas podem logo integrar, porque existe também às vezes muito conhecimento, muita teoria, as pessoas sabem as coisas, mas depois não sabem bem como aplicá-las e tudo. Hum, É, eu acho que, eu acho que tudo só faz sentido na exato. experiência, não é? Na prática. Nós podemos saber sobre muita coisa, mas aquilo só se torna sabedoria se realmente for vivido, experienciado de alguma forma. Então, eu acho que a prática é o que nos traz realmente o conhecimento de uma forma Não é integrada. só fica lá e a pessoa Sim, esquece sim. se não aplicar. Estão aqui pessoas a perguntar, portanto, o Instagram da Inês, ao clicarem, portanto, aqui em cima, portanto, como estamos a fazer o live juntos, podem, mas de qualquer forma vai ficar disponível a gravação e lá na gravação tem o link para o Insta da Inês e depois no Insta dela, ela também tem lá na descrição, na bio, tudo mais informações sobre ela e também já estou a ver que já estão aqui a deixar o link. Para quem perguntou sobre o filme, portanto, o documentário que falámos no início, mas que já entrou tarde e que também a Inês referiu, o documentário A Sabedoria do Trauma, do Gabor Mate, podem aceder gratuitamente através do link na nossa página da Unity. Portanto, tem que se inscrever, primeiro inserir nome e e-mail e depois recebe o e-mail. Portanto, ficou disponível a partir de hoje e fica disponível ao longo dos próximos 5 dias, mas além disso, também nos próximos dias não é só o filme, mas vão receber também conteúdo adicional do Mater Gabe, entrevistas com outros especialistas de trauma e é conteúdo mesmo maravilhoso. Recomendo todos a aprenderem, não só para integrarem em si, mas também para entender os outros à nossa volta. E ao entendermos os outros à nossa volta também existir mais compaixão e eu acho que é conteúdo muito, 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 muito importante. Mas Inês, gratidão. Só vou adicionar uma coisa antes que me esqueça. Se caso não tenham recebido o e-mail por algum motivo, se foi parar no spam, verifiquem a vossa tanto, caixa de spam também e se não encontrarem, enviem-nos um e-mail ou uma mensagem aqui no Insta que enviamos o link, tá bom? Inês, foi maravilhoso como sempre e é sempre tão bom ter-te aqui e claro, vamos ter-te novamente no Flow Summit e continuem a ver a página da Inês porque ela tem sempre todas as publicações que ela publica é sempre conteúdo em que se aprende. É uma coisa, não é só uma imagem bonita, é conteúdo e muita inspiração. Oh, Então, para quem aqui está em Portugal, acredito que obrigada. a maior parte das pessoas que têm interesse neste conteúdo já te conhece, mas temos aqui público de outros países também, de pessoas de Angola, de pessoas do Brasil, e se ainda não a conhecem, vale a pena seguirem, porque a Inês é maravilhosa. Muito obrigada, meu amor. Obrigada também pela oportunidade que me dás, o apoio de poder aqui partilhar um bocadinho também das minhas vivências, dos meus estudos. É um privilégio, sempre uma honra muito grande. Estou muito feliz de cá estar sempre aqui ao Vamos teu lado continuando. e Isso. vamos Muito obrigada e continuando. a todos também que aqui estão e que estiveram aqui com o vosso café da manhã ou almoço e que estiveram aqui nos acompanhar. Obrigada, um beijinho a todos e um beijinho. Muito obrigada a todos. Beijinhos.